18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 1 minuto, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Oi, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E a Claudem sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa. Acione aí o 994887592 e participe com a gente. A gente quer saber o que você pensa, né, Carlão, a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Valeu. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Em visita a Manaus, Biden anuncia investimentos para fundo da Amazônia e se assusta com focos de queimadas. Motoristas de amarelinhos fazem paralisação geral em Manaus. Eles cobram do governo do Amazonas o pagamento de atrasados. Alerta à saúde. Sobe para 73 o número de mortos por vírus respiratório no Amazonas. Levantamento revela os vereadores que mais faltaram às sessões da Câmara Municipal de Manaus. Hora 6:02, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Só começamos o 18 horas falando aí, né, que domingo foi dia de visita ilustre e histórica aqui em Manaus. O presidente americano Joe Biden sobrevoou a região, passou pelo encontro das águas dos rios Negro e Solimões, pela Reserva Florestal Adolfo Duque e pelo Museu da Amazônia. Foi aí uma visita rápida, ele chegou ao 12:30 e partiu às 5 horas da tarde, horário de Manaus, em direção ao Rio de Janeiro, onde participa da cúpula dos líderes do G20. Exatamente, Carlão, e mesmo rápida, Joe Biden chegou a conhecer de perto o Museu da Amazônia. Ele fez trilha num trecho de vegetação nativa e se encontrou com lideranças indígenas. Ele também, nessa visita, deu tempo do presidente americano anunciar o investimento de 50 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia. Olha só, Biden também decretou o dia da visita, 17 de novembro, como Dia Internacional da Conservação Ambiental. Repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre a visita do presidente americano Joe Biden a Manaus. Os 50 milhões de dólares anunciados por Joe Biden fazem parte de uma série de medidas da agenda climática do presidente dos Estados Unidos. Dentre essas medidas está o lançamento da Coalizão Brasil de Financiamento da Restauração e da Bioeconomia, que pretende mobilizar pelo menos 10 bilhões de dólares em investimentos públicos e privados para projetos de restauração até 2030. Quanto aos 50 milhões de investimento no Fundo Amazônia, o anúncio foi feito após visita ao MUSA, o Museu da Amazônia, onde o presidente democrata também decretou 17 de novembro como Dia Internacional da Conservação. O pesquisador da USP e climatologista Carlos Nobre, o único brasileiro a sobrevoar a Amazônia ao lado de Biden, torce para que os investimentos sejam mantidos pelo próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais um bom anúncio, um aumento de investimentos dos Estados Unidos e muitos investimentos aqui, como 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, mas ele falou de vários outros investimentos para comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e restauração florestal. Vai investir bastante com os projetos de restauração florestal da Amazônia em várias parcerias que o governo dos Estados Unidos já tem. Então foi um discurso muito positivo e temos que agora, vamos dizer assim, torcer muito para que esses compromissos continuem. Além dos recursos para o Fundo Amazônia, Joe Biden também anunciou 11 bilhões de dólares para assuntos climáticos a serem encaminhados já a partir de 2025. Carlos Nobre, prêmio Nobel na área científica, também aproveitou para explicar ao presidente americano que a maior seca da história da Amazônia, que começou ano passado, requer desafios que devem ser analisados pelas autoridades mundiais
nacionais, inclusive as envolvidas na COP29. Ainda de acordo com Carlos Nobre, as COPs necessitam ser mais ambiciosas. A COP30, conversei isso com o presidente Biden, vai ser a COP mais importante do mundo, porque nós vamos ter que acelerar a redução das emissões muito mais do que nós pensávamos lá no Acordo de Paris. Então o presidente Biden prestou atenção nisso e também ele defendeu muito a preservação da Amazônia. Durante seu discurso no Museu da Amazônia, Biden disse que não considera a Amazônia o pulmão do mundo, como se diz, mas sim como o coração e a alma do planeta. O presidente americano ainda disse que a preservação da floresta amazônica é um benefício para toda a humanidade. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E deu tudo certo, né, Carlão? A visita de Biden aqui em Manaus ocorreu tudo dentro do esperado, sem nenhum incidente. Rendeu, sim, vários memes, normal pra gente aqui, brasileiro adora meme. Aquele dele entrando na floresta foi ótimo. Aquele foi sensacional. Foi sem rumo, quem encontrar, por favor, devolva, né? Agora eu recebi também no WhatsApp, além dos memes e tudo mais, uma cena inusitada da falta de preparo do governo do estado. Gente, policiais empurrando uma viatura. Quem nos acompanha pelo site ou pelo YouTube vai poder conferir aí essa imagem. Vamos ver. Os caras empurrando o carro que pregou. O Joe Biden vai vir, o carro pregou agora ali, olha. 18 horas. Acho que todo mundo, né, Carlão? Todo mundo viu essa imagem, virou motivo de chacota. Vale ressaltar todo o nosso respeito e apoio aos policiais que trabalham nas ruas, a essa equipe que teve que empurrar, que teve que passar por essa situação. São pessoas, são agentes que colocam em risco a própria vida para a nossa segurança. Por isso, é um absurdo deixar esses profissionais honrados passarem por esse tipo de situação, né, Carlão? Karime Leão, e sobre as viaturas, o fato é simples. O Ministério Público do Estado do Amazonas está investigando denúncias de atrasos nos pagamentos de contratos administrativos para o fornecimento e manutenção para a Secretaria de Segurança Pública. Eu falo simples porque a gente já sabe disso, né, Karime? Os relatos apontam que o problema tem impactado aí as operações de policiamento ostensivo já faz algum tempo e várias viaturas ficam assim nessa situação. E ficam, inclusive, algumas retidas na Secretaria do pátio da empresa contratada. Então, realmente, é isso que acontece. É a realidade. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. O governo do Amazonas não está atrasando só o pagamento dessas viaturas à polícia não, viu, Carlão? Os amarelinhos fizeram paralisação hoje aqui em Manaus para cobrar do governo do estado pagamentos atrasados. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e traz pra gente agora ao vivo mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Parece que o governo do Amazonas está devendo 4 meses de repasse, é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, né, Karime? A paralisação dos ônibus alternativos, os famosos amarelinhos que circulam ali nas zonas leste e norte da nossa capital, pegou a população desprevenida na manhã dessa segunda-feira. A greve começou ainda na madrugada de hoje e a principal motivação de tudo isso é a falta de repasse financeiro referente ali ao crédito estudantil, né, por parte do governo do estado. E aí foram inúmeros os prejuízos e transtornos que essa greve trouxe na manhã de hoje para quem circula, não só para quem mora na Zona Leste, Karime, mas também para quem circulou pelas ruas da nossa capital. Ainda nas primeiras horas, antes mesmo do sol nascer, eles se reuniram em 2 pontos. O primeiro ponto foi ali próximo à Avenida do Turismo e também nas proximidades, inclusive lá de onde o Joe Biden esteve nesse domingo, do Museu da Amazônia. Em seguida, do MUSA, ali na Zona Norte. Em seguida, eles seguiram, né, numa grande carreata. Foram mais de 259 micro-ônibus. Então, você imagina o transtorno. Confusão no trânsito. Trouxe para o trânsito ali para a Avenida Brasil. Eles seguiram em direção, minha amiga,
liga à sede do governo ali na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, na Zona Oeste, aqui da nossa capital. Isso porque eles precisavam, né? Eles queriam serem ouvidos pelas nossas autoridades por parte do governo do estado. Eles esperavam ali realmente uma resposta, porque segundo os representantes da categoria, eles não recebem aí esses repasses por parte do fundo estudantil do governo do estado há pelo menos 4 meses. Há pelo menos 4 meses, todos os empresários do transporte público aqui da nossa capital acumulam prejuízos que já chegam a 40 milhões de reais, porque eles dizem o seguinte, que o governo e a prefeitura abonaram aí, né, a entrada dos estudantes no transporte público, a prefeitura fez o repasse, mas o governo do estado não. E aí os trabalhadores na manhã dessa segunda-feira não tinham mais diesel, Karime, diesel para abastecer os seus veículos, e por isso eles resolveram paralisar totalmente as atividades. A gente não está falando de uma paralisação parcial de 20%, 30% da categoria, não. 100%. A gente está falando de uma paralisação que atingiu 100% da categoria. Por uma irresponsabilidade, deixa de repassar isso para os estudantes. Só pra gente ter uma ideia, né, Karime? E aí, com isso, milhares de alunos hoje não foram pra escola, exato, olha aí o prejuízo em cadeia pela falta de pagamento, calote do governo do estado. E aí, assim, só pra gente ter uma ideia, são mais de 258, né, mais de 259 permissionários que estavam ali na manhã de hoje, né? A gente tá falando de motoristas, de ônibus. Só que tudo isso, cada ônibus, né, não é somente um motorista, tem um cobrador, tem um ajudante. Isso aí é um prejuízo, trazendo um prejuízo para mais de 1.250 trabalhadores que atuam nesse modal aqui na nossa capital. São pais de família que estão sem dinheiro para colocar um prato de comida na mesa. E aí a gente conversou com um desses representantes, o José Silva, e ele que é motorista e também representante da categoria. Vamos conferir. 100% da frota parada e nós não estamos com previsão de sair daqui. A previsão quem vai dar é o governo para nós, da nossa paralisação. Nós estamos aqui reivindicando o nosso direito ordeiramente e nós só vamos sair daqui devido a uma posição do governador. 18 horas. Pois é, Karime e Carlão, mas essa posição, ela infelizmente não veio, tá? Não aconteceu, a única resposta que eles tiveram foi a segurança ali da sede do governo, né? Os policiais militares que foram até ali aquelas lideranças e solicitaram que eles retirassem os veículos do local. Eles pediram, né? Só para você ter uma ideia, o congestionamento, eles paralisaram tanto uma das vias, uma das mãos no sentido bairro-centro, outra no sentido centro-bairro e também naquela avenida que dá acesso à Ponte Rio Negro. Nos dois sentidos, eram muitos veículos, eram inúmeros. Isso em frente à sede do governo, lá na Avenida Brasil, na zona oeste da nossa capital. Certo. E aí a única resposta por parte do governo, vocês podem continuar aí protestando, mas contanto que vocês retirem os veículos daqui da área, e foi o que esses trabalhadores fizeram. Mas a gente conversou com o representante jurídico e ele disse pra gente exatamente o seguinte, Karine, que enquanto, né, eles não tiverem uma resposta séria por parte do governo, os amarelinhos, eles não voltam pra rua. E aí a gente sabe, com tudo isso, quem acumula prejuízos também é a população, né, que depende aí desse transporte. A gente conversou com o Ícaro Amori, ele que é assessor jurídico da categoria. O governo do estado do Amazonas, através da UGPE, faz um repasse a cada 2 meses de 20 milhões de reais por pagamento dos estudantes gratuitos da rede estadual. Faz 4 meses que não é feito o repasse, julho, agosto, setembro e outubro. O governo do estado do Amazonas está devendo 40 milhões dos estudantes gratuitos da rede estadual que são transportados pelo transporte público. Então, competente para que tomasse uma providência. Nós não queremos fazer isso, nós não queremos prejudicar a população, nós não gostaríamos de estar aqui, nós queríamos estar transportando os estudantes gratuitos, não queríamos estar prejudicando a categoria, a sociedade como um todo, mas infelizmente nós não estamos recebendo e não temos mais diesel para transportar. 18 horas. É triste, né, Karime? A gente ouviu aí a fala do Ícaro Amor, ele que é representante jurídico dos permissionários, né, da categoria dos amarelinhos. Só para eu encerrar aqui, Karime, é claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação por meio de nota. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que todos os valores referentes aos estudantes transportados gratuitamente pelo transporte alternativo foram devidamente pagos até o mês de julho deste ano por meio do convênio estabelecido
estabelecido entre o governo e a prefeitura. E agora eles aguardam o repasse das parcelas que restam do convênio aí por parte do governo do estado para então repassar o restante, a totalidade para a categoria. E assim que os recursos forem repassados pelo governo do Amazonas, a prefeitura deve quitar toda a dívida. Essa foi a nota enviada aí pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E é claro, né, Karime, que a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação. Afinal de contas, a gente ainda não tem uma resposta concreta para a população de se amanhã vai ter um transporte alternativo ou não. Se os alunos vão poder contar com isso. Com a gratuidade, né? Principalmente do lá transporte. Na Zona Leste. E o governo do estado, nada. Não recebeu a categoria. Ele só realmente pediu para que, né, a categoria desocupasse os ônibus ali, da sede do governo, mas os representantes não foram recebidos. E não nos respondeu nada, Ainda não. A gente segue com o espaço aqui aberto. Seguimos aguardando um posicionamento, que afinal de contas a sociedade merece um posicionamento e o governo do estado tem a responsabilidade, deveria ter a responsabilidade de pelo menos responder por que não fez esse repasse, porque os alunos estão sem a gratuidade da passagem desses transportes alternativos. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite. Valeu, Nathalie, 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora, hein, Carimilhão, política? Vamos falar dos bastidores da política. Legal. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Chegou. Boa noite, Blink. Então, falamos aí sobre a visita do presidente norte-americano Joe Biden aqui em Manaus, do anúncio do repasse de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. A questão que a gente sempre, né, levanta aqui, né, Carlão? Sim. Será que esse dinheiro chega aqui? Porque, não, é engraçado, o presidente... Você nunca vê o dinheiro. Né? Além disso, né, Carlão, o presidente vem em fim de mandato. Quem foi eleito não foi do mesmo partido, não foi a Câmara que seria aí democrata. Que seguiria com essa mesma política, né, de Joe Biden, um democrata, que é a vice dele, deveria seguir as mesmas políticas externas, principalmente. Então, será se sai o dinheiro? Pois essa é a porque pergunta. Quem assume é o oposto, é quem faz aí o contraponto, que é o Donald Trump. Então, será que os assuntos que ele acordou, né, os posicionamentos... Nem todos, com certeza, serão cumpridos. E principalmente, será que foram válidos? Talvez até a maioria não será cumprida. Eu acredito que nenhum, né, Carlão? E aí, esse dinheiro chega ou não chega? Enfim, a gente está aqui, né, levantando várias questões. Blink, eu sei que você foi atrás dessas respostas. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. Tá tudo certo. Pronto. Ok. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, o Biden está tratando aí o dinheiro público dos Estados Unidos como eu trato meu cartão de crédito. Tipo assim, responsável. Vamos fazer festa. Eu tô vendo aí. Passa aí, né? Se passar, passou. Passa aí. Não há uma perspectiva muito positiva de que esse dinheiro chegue, não. Por quê? Na verdade, o Biden não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já prometeu dinheiro pro Fundo Amazônia e a gente tá falando de um dinheiro que é pra Amazônia toda, tá? Então, tem ali projetos previstos, por exemplo, que acontecem em Belém, não em Manaus. O assunto foi pra cá, veio pra Manaus. Lembra que a gente falou que Belém não tinha roupa pra receber, né? Não tinha o aeroporto, não tinha a estrutura que pudesse receber o presidente. Mas muita coisa do que está previsto ali ia acontecer no Pará e não no Amazonas. Tanto que, inicialmente, a previsão é que ele fosse ao Pará e não que viesse aqui. O que acontece é que Biden já fez promessas antes de trazer dinheiro para o Fundo Amazônia para cuidar da questão de sustentabilidade, de meio ambiente e tudo mais, e ele não cumpriu enquanto ele estava presidente. E, em teoria, apesar de serem poderes diferentes, né, ele teria mais acesso ali ao Congresso enquanto é presidente do que agora que ele não está mais, quer dizer, ele está na cadeira, mas tá cumprindo um fizinho de mandato e daqui a pouco entrega para o Trump. Eu imagino que as coisas estão acontecendo já, as conversas com o presidente eleito, do que exatamente com o Biden nesse momento. Assim como acontece no Brasil também. Já está toda lá. Sim. E aí não há tempo hábil para que essa burocracia faça com que o dinheiro chegue por aqui. E quando houve tempo, isso não foi cumprido. Então não há um horizonte muito... que fale pra gente que isso vai acontecer de fato. Favorável, né? Não é nada favorável, mas
né? Se ele veio aqui para dizer que vem, a gente, até o último instante, acredita nele, mas lembrando que não há tanta... Eu não boto fé não, sabe? Nem eu. Ei, Blink, quem é que foi lá? Eu vi o Davi e o governador Wilson Lima lá. Teve outro político participando dessa chegada, dessa recepção do Biden? Então, não teve, mas porque eu fui atrás de saber se não houve interesse ou se não poderia, já que a gente está falando da agenda de uma pessoa importante, né, que é o presidente dos Estados Unidos, e há muita burocracia sim. As pessoas que receberam o Biden, a gente sabe que teve o governador Wilson Lima e Davi Almeida. De políticos foram esses, né? O governador Wilson Lima, ali, como governador do Amazonas, ele praticamente fez o papel de presidente do Brasil, porque Lula deveria, assim, o protocolo diria que Lula poderia vir aqui receber de presidente para presidente. Só que Lula não tá bem de saúde para fazer uma viagem até aqui. E falou com ele hoje, né, no G20. Agora, ele foi recebido, então, por Wilson Lima e depois por Davi Almeida, como manda o protocolo. Para que outros políticos recebessem, participassem da agenda, essas poucas horas que ele ficou em Manaus, isso tinha que ser tudo feito com antecedência, colocado ali e tudo mais. Agora, eu também não senti muito interesse de nenhum político fazer parte desse momento, porque assim, tudo bem, poderia não ter ido receber, mas poderia fazer uma live falando, olha só, temos aqui o presidente. Por exemplo, digamos que fosse Trump. Será que seria tão sem lives e coisas e passaria tão batido, em branco, né, quanto foi com Biden? Biden traz com ele a coisa de ser a esquerda dos Estados Unidos, digamos assim, né? Então, não foi tão prestigiado quanto poderia, ainda que tenha todo esse protocolo. Inclusive, para fazer a cobertura, eu não estava lá, mas acompanhei colegas colocando nas redes sociais, teve todo um cuidado. Eles foram, como chama? Vistoriados? Revistados por agentes do serviço secreto, enfim, toda uma segurança, não podia circular de qualquer maneira, tinha como fazer ali tudo, tinha sniper, enfim, realmente uma estrutura digna de presidente dos Estados Unidos. Agora, os outros políticos daqui não vi fazerem nenhum movimento de quem queria muito acompanhar esse momento, fazer parte. Mesmo. Assim, apesar do fundo a gente entender que não vai chegar, apesar de ser um presidente que está em exercício, mas está saindo da cadeira, sem dúvida foi histórico sim, e foi importante sim. E Biden vem fazendo um movimento político, totalmente político, é um sinal, e na política sinais importam. Então é Biden dizendo que ele é a favor dessa agenda do meio ambiente e tudo mais. Então é um marketing melhor para Biden do que exatamente para o Amazonas. Mas, de qualquer maneira, coloca sim a gente no mapa. A gente foi assunto no mundo por conta dessa visita do Biden. E é isso. Então, acho que talvez políticos poderiam ter aproveitado melhor essa passagem dele por aqui, mas não foi o que a gente viu. Karime, Carlão. Blink, falar em políticos, saiu um levantamento que revela os vereadores que mais faltaram às sessões da Câmara Municipal de Manaus. Conta pra gente quem é o campeão. A gente quer saber quem que mais falta. Campeão, né? Enfim, olha só. Esse levantamento é de fevereiro de 2023, ou seja, ano passado, até setembro desse ano. Não é a legislatura toda, isso encontra-se fácil lá no SAPEL, que é o Sistema de Apoio ao Legislativo. E lá fala que ao todo os 39 vereadores registraram faltas. Nós temos 41 ao todo. Desses, o que mais faltou, com 41 faltas de 23 até agora, foi Joelso Silva. Ele é do Avante. Depois dele vem Davi Reis, também do Avante, com 37 faltas. E o terceiro lugar disputadíssimo entre Alan Campelo, do Podemos, e Elisandro Bessa, do PSB. Os dois com 33 faltas cada um. E aí temos essa lista, né? Vamos só lembrar que, apesar das faltas, é porque são 3 dias só de trabalho. Ah, mas o vereador faz mais coisa do que trabalhar. Ok, mas o salário e a falta a gente conta dos dias que tem parlamento. E no caso deles é segunda, terça e quarta. E não começa cedo, tá, gente? Começa 9 horas e eu já fui lá algumas vezes. Às vezes começa 10 mesmo. Então, facilmente termina cedo, né, também. Não, até que
esse ano eu vi terminar tarde muitas vezes. Tipo, que horas? Só pra gente chamar. Mais 1 hora. Uma da tarde, gente. Não é 5, 6 horas da tarde. Eu ficava com fome, entendeu? Das 9, 10 até 1 da tarde. É o expediente. Segunda, terça e quarta. É 3x4. Sei lá. A escala 3x4 e horário mínimo, assim. Agora também o salário é pouco, e o salário? Né? Quase 20. 18 mil e um tanto ali. Pra cada um. São 41. E a gente tá falando só de remuneração. Só de salário, exato. Porque tem cotão. Dá uns 50. Cada um custa um preço que tá valendo muito, né? Por aí. É isso aí. Tá, o que acontece? Quando eles faltam, tem um desconto na remuneração final. Só que, se eles justificarem, não tem. Aí, poxa, que justificativa que precisa? Tem que apresentar o atestado, né? Não. Nem sempre, porque você tem como, no regimento interno, a possibilidade de apresentar a falta e dizer que foi por caso fortuito. Motivos pessoais. Motivo de força maior, imagina que bacana você faltar aqui, Carlão, e dizer que é motivo de força maior. Primeiro que a gente não vai ao ar, né? Que você não vai ter você apertando os botões aí. Mas... Como é que faz? Não pode. E a gente precisa de você aqui. Não era uma ideia, tá, Carlão? Só. Pensa nisso não, por favor. Então, motivo de força maior é justificável pra essa galera que tá só escrever isso já tá ok, não precisa explicar. Como é que explica o que é força maior? Ele não é só o vereador, não. Praticamente todos os funcionários. Não, e o funcionário também, ele usa esse expediente. Usar só pode, isso pra... Das 1, das 2, das 3 também, eles só pá lá. Tá fácil aí, hein, gente? Assim. Tem concurso pra eles daqui 2 anos pra ser isso aí, daqui 2 aninhos, aí a gente pode ver. É isso, Karime, a gente... Tem mais uma aqui, falando em vereador. Verdade. Nós temos o Caio André, que inclusive não é mais, quer dizer, não vai ser mais, porque não foi reeleito. Ele é meio Biden, nosso Biden. É o Biden, Ele inclusive aproveitou... Cada um tem o Biden que merece. Ele aproveitou como saideira, ele pediu plano de saúde para ex-vereadores e seus familiares, nós já falamos sobre isso aqui. Sim. E tem alguma novidade com relação a isso? Porque eu fui entender como é isso. Como assim ex-vereador? Porque tem Câmara desde sempre. Aí vai pegar ex-vereador desde sempre. E quanto que vai custar isso? Aí ele explicou que é da 17ª legislatura para trás. E não pega a legislatura dele. Mas a legislatura do Caio André já está dentro desse sistema. É um sistema que permite que as pessoas tenham acesso ao plano de saúde. Quem vai pagar? Por que ele fala que é impacto zero? Porque quem vai pagar é o próprio vereador e família. Só que eles podem ter acesso ao plano, porque nós, pessoas físicas, não temos acesso ao plano de saúde. Precisamos de uma empresa para isso. O que o Caio o presidente, vereador, enfim, tá permitindo aqui é os ex-vereadores e familiares dele de primeiro grau podem ter plano de saúde porque estão vinculados à Câmara. O impacto em grana vai ser zero, porque eles quem vão pagar. Aí fica uma briga mas isso é regalia ou não é? Entre nós, eu entendo que sim, ainda que não gaste dinheiro, porque ele está tendo acesso ao plano de saúde que nem todo mundo tem. E aí, essa é a questão que eu trouxe de novidade. O impacto é zero, então, porque, enfim... É zero em orçamento. Em orçamento. Tá. Mas, de qualquer maneira, eles estão tendo acesso ao plano de saúde. A um serviço que o cidadão comum não tem. Como se eles fossem servidores públicos da Câmara. E eles não são. Mas, enfim, essa é a discussão que ainda não foi aprovada. É isso, eu volto com mais informação para você amanhã. Boa, Blink. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Blink, 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar, Karine, ouvintes, sobre a obra lá na Avenida Maripiranga, né? Todo mundo quer saber. Zona Centro-Sul. Um trecho da avenida ficou interditado nos 2 sentidos desde quinta-feira, dia 14. Começou à noite, 8 horas da noite. Foi, a gente anunciou aqui, né, Carlão? Nós falamos aqui, você inclusive falou que pegou todos esses dias. Peguei o caminho, peguei. Um engarrafamento danado. Peguei. A repórter Nathalie Moraes, ela que está acompanhando essas atualizações e volta a conversar com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, a avenida já foi liberada, tinha gente dizendo que hoje cedo já estava ok, daí foi uma fila de carro achando que estava ok. Aí vai uma grande confusão hoje de manhã, maior engarrafamento. Então, Nathalie, agora 6h29 da noite aqui em Manaus, como é que tá essa situação? Então, Karime, por volta das 4h40 da tarde de hoje, às 16h40, o trecho do sentido bairro da Avenida Maripiranga foi liberado.
na zona centro-sul aqui da nossa capital. Esse trecho que tinha sido interditado para obras. Mas o restante da via, né, mesmo com algumas restrições, só deve ser liberado na noite de hoje. Ou seja, só está liberado uma única faixa, né, no sentido bairro, né, no sentido centro-bairro, a via ainda segue interditada e a previsão é que seja liberada ainda na noite de hoje. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, a Seminf, um desnivelamento nos dois sentidos da via precisaram ser corrigidos. Quem passa ali por aquela área todos os dias, Karime, não é de hoje que vinha percebendo que a pista estava afundando, né? Era visível, assim, não precisava ser nenhum especialista, engenheiro de trânsito para perceber que aquilo ali daria problema. Só que o que acontece? A prefeitura resolveu interditar os dois sentidos da via na última quinta-feira para solucionar de forma definitiva esse problema na avenida gerado aí pela deteriorização. A gente está falando assim, né, de tubos muito antigos, de uma tubulação ali instalada há mais de 40 anos. E a gente sabe, a Avenida Mariupiranga é uma das avenidas com maior fluxo, né, aqui na nossa capital, seja de veículos pesados ou não, mas muita gente passa por ali todos os dias. A gente ouviu, né, durante a entrevista coletiva o prefeito Davi Almeida, que falou que mesmo ali com a via liberada, né, num único trecho, as obras devem continuar, né? A previsão é que somente na quarta-feira toda a obra finalize, né? Tanto no meio-fio quanto nas cabeceiras. Ele disse ainda que o ritmo das obras foi acelerado por conta dos transtornos, principalmente gerado aí na manhã de hoje por conta dessa interdição. Então eles correram ali para pelo menos liberar uma única faixa logo de imediato para tentar desafogar todo esse fluxo, como afirma aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos conferir. De drenagem mais rápida da história da cidade de Manaus. Essa pista que nós estamos nesse momento com ela aqui, no sentido centro-bairro, vai ser liberada nesse momento. Após essa entrevista, a gente já vai estar liberando essa faixa. E a faixa bairro-centro, nós vamos liberar um pouco mais tarde. Porém, ainda hoje, inclusive a obra continua, nós vamos entregar a obra total, completa na quarta-feira. Hoje nós estamos entregando de forma parcial e dessa forma então a gente cumpre com o nosso cronograma. Na verdade, nós nos adiantamos ao nosso cronograma, que seria quarta-feira. 18 horas. Então, Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do prefeito Davi Almeida. A gente sabe que essa é uma obra que realmente trouxe muita dor de cabeça. Hoje o trânsito na cidade amanheceu parado, travado mesmo, como eu estava conversando com você, Karime, antes da gente iniciar o programa. A gente falou agora há pouco, teve a paralisação por parte do transporte alternativo dos amarelinhos da Zona Oeste. Que já deu uma confusão ali. Já deu uma parada no trânsito na Zona Oeste. E aí essa paralisação da Mariupiranga, assim, os transtornos ultrapassaram a Zona Norte, assim, tipo, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, o congestionamento ultrapassava a entrada do bairro Novo Israel, ou seja, assim, gente, foram quilômetros e quilômetros realmente de congestionamento. E aí a gente também ouviu o secretário da Seminf, vice-prefeito aqui da nossa capital, Renato Júnior, que ele falou sobre a urgência de fazer essa obra. Afinal de contas, o inverno amazônico já está aí batendo na porta e não poderia deixar o inverno começar para então, né, iniciar ali essas obras, já que os tubos, a tubulação estava toda amassada e por isso a via estava afundando. O que foi feito por lá? Um serviço de implantação de uma nova rede de drenagem, né, para então igualar esse trecho que estava desnivelado ali nas proximidades do Igarapé do Bindá, né? Foram pelo menos 3 dias de trabalho, né? E foram implantadas mais de 80 aduelas pelos trabalhadores que atuaram ali naquela área. Vale a gente reforçar que as obras não chegaram ao fim. Um trecho foi liberado agora à tarde, o restante está previsto para ser liberado agora à noite, mas a obra segue até a próxima quarta-feira, como explica aí o secretário Renato Júnior. É uma
essa obra acontecendo, gera um trânsito muito grande em todas as outras alternativas de trânsito. Mas nós sabemos que para comer o ovo a gente precisa quebrar as cascas. Era necessário fazer isso. É uma intervenção que a gente está resolvendo um problema para o futuro, 20, 30, 40 anos para frente. Era necessário fazer. 18 horas. É isso, Karime e Carlão, para evitar dor de cabeça, a gente orienta, é claro, que os motoristas, né, realmente evitem ali aquela área que foi interditada, que é entre a rotatória Deodorado até o viaduto Ayrton Senna, o viaduto de Flores. Até a próxima quarta-feira, é melhor evitar, né? Concordo contigo. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. Agora 6h35, boa noite. 18 horas. Em 100,7, daqui a pouquinho você confere que Rio Negro segue enchendo, hein? Subiu 79 centímetros nos últimos dias. Já, detalhes para você. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo e temperatura. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã. De tarde o tempo fica nublado. À noite até que segue aberto, tá? A mínima prevista 25 graus, máxima pode chegar a 29 graus. As chances de chuva são de 76%. A umidade relativa do ar fica entre 79% e 93%. Mix. Olha só, o Rio Negro em Manaus segue enchendo. Nos últimos 4 dias registrou a subida média de 19 centímetros por dia. Nesta segunda-feira alcançou 13 metros e 85 centímetros lá no Porto de Manaus, Karime. Uma ótima notícia, né, Carlão, pra dúvida. gente que ainda sofre com os prejuízos da seca histórica desse ano. Além da seca, nós passamos aí por uma estiagem severa, que é falta de chuva, e o aumento das queimadas, um cenário que segue afetando o estado do Amazonas. Horrível. Em outubro, 2 anos direto, né? 2 anos. E a gente entrou no ano de 2024 sem se recuperar da seca de 2023, que tinha sido histórica. Ou seja, 2 anos aí enfrentando esse período terrível. Pra gente ter uma ideia de como esse ano foi pior, Carlão, em outubro o INPE registrou o pior índice de queimadas dos últimos 26 anos aqui no Amazonas. Foram mais de 21 mil focos de incêndio. Olha só, por isso o governo do Amazonas decretou estado de emergência ambiental. Esse cenário também foi visto pelo presidente americano Joe Biden. Percebeu durante o voo que ele fez aqui na região. Foram flagrados aí 2 focos de incêndio no meio da floresta. Hein? E segundo o cientista Carlos Nobre, que acompanhou o presidente nesse sobrevoo, os incêndios florestais na Amazônia assustaram o presidente americano. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com a Giné Araújo. A visita de Joe Biden ao Amazonas é histórica e tem uma importância muito grande. É que até hoje nenhum presidente americano em atuação no cargo tinha visitado o Amazonas. E o sobrevoo pela floresta amazônica foi rápido, durou uma média de 25 minutos, mas foi o suficiente para impressionar o presidente dos Estados Unidos. O pesquisador da USP e climatologista brasileiro Carlos Nobre, escolhido para acompanhar Joe Biden no sobrevoo, apresentou o bioma amazônico ao democrata. Em entrevista à CNN, Carlos Nobre relatou que Joe Biden ficou assustado com os incêndios que viu nos trechos em que sobrevoou. Mostrei para o presidente Biden também inúmeros desmatamentos e foi uma surpresa até para mim. Nós estamos agora, 17 de novembro, já entrando na estação chuvosa, vimos 2 incêndios florestais. No meio da floresta. Tamanho, professor? Olha, os incêndios eram pequenos, estavam no começo. Pelo que nós vimos, alguém colocou fogo hoje de manhã. Não tinham explodido ainda. Mas incêndios no meio da floresta, não era nem perto de áreas de pastagem, de agricultura, no meio da floresta. Nunca se viu tantos incêndios, né? E dá para ver os incêndios do ano passado, que a floresta, o verde, né? As plantas já estão nascendo no solo, mas as árvores todas morrendo ou mortas. Então o presidente ficou muito impressionado com o que aconteceu e eu expliquei para o presidente que a maioria dos incêndios, infelizmente, foram humanos, foram incêndios criminosos, mas a seca é uma seca
da mudança climática global. Somente de janeiro a outubro, os incêndios na Amazônia destruíram mais de 11 milhões de hectares da floresta. O sobrevoo também incluiu os rios da Amazônia. O Rio Negro, que sofre os efeitos desastrosos da maior seca de todos os tempos, também impressionou o presidente Biden. Após ver a parte destruída, Joe Biden também sobrevoou uma área de floresta em pé e ficou impressionado com a pujança da biodiversidade amazônica. O cientista Carlos Nobre também explicou ao presidente que a solução para a Amazônia está baseada na própria natureza. O maior potencial econômico da Amazônia são os produtos da biodiversidade. Não é tirar a floresta e ter o boi lá. Não é. A pecuária tem um rendimento baixíssimo na Amazônia. A soja, um rendimento maior, mas ainda assim muito mais baixo do que as cooperativas que têm sistemas agroflorestais, mais de 50 produtos da biodiversidade. Então, também eu relatei isso ao presidente Biden e ele concordou totalmente. Carlos Nobre também explicou que é preciso criar gigantescos projetos de reflorestamento em áreas super desmatadas e degradadas. Também aproveitou para pedir apoio do presidente americano para o projeto Instituto de Tecnologia da Amazônia, o MIT. O instituto será lançado no dia 28, em parceria com pesquisadores de diversos países, incluindo os Estados Unidos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, ainda falando sobre a visita de Joe Biden aqui em Manaus, o governador Wilson Lima, numa rápida conversa com Biden, aproveitou para pedir ao presidente a instalação de um escritório da Embaixada dos Estados Unidos aqui no estado do Amazonas. Vamos ouvir o que o governador falou. Naturalmente que fiz um apelo para que a gente pudesse fortalecer essas relações entre o estado do Amazonas e o Brasil no sentido de beneficiar essas populações da Amazônia, e também fiz um pedido para que nós pudéssemos ter aqui no estado do Amazonas um escritório da Embaixada Americana para dar suporte aos cidadãos americanos e também para a emissão de visto americano, que essa é a única região brasileira em que não há um escritório com essa finalidade. 18 horas. Legal, 6 horas e 41 minutos, nós vamos para as principais notícias de Brasília e os movimentos da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. 18 horas. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu o encontro do G20 nesta segunda-feira com alerta sobre crise climática. Lula chamou a atenção para as mudanças climáticas e afirmou que os fenômenos climáticos mostram os efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. No discurso, o presidente falou também sobre questões sociais. O presidente falou que a igualdade social e de gênero se aprofundam na esteira de uma pandemia. Lula afirmou que a fome é produto de decisões políticas que perpetuam exclusão de parte da humanidade. O Ministério dos Transportes anunciou que as obras da ferrovia transnordestina devem ser concluídas em 2026. A execução da obra está em 63%. A previsão anterior era de que a entrega da fase 1 da ferrovia seria realizada até 2027. A transnordestina engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na abertura da cúpula do G20, já tem adesão de 82 países. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar os esforços globais para erradicar a fome e a pobreza. Entre os países que já aderiram estão todos os integrantes do G20. 6h42. 18 horas. Ministério Público do Amazonas arquivou o procedimento que apurava o desvio de finalidade envolvendo policiais militares durante o período eleitoral deste ano lá em Parintins. A Polícia Federal fez operação sobre o caso que acabou com a exoneração de 4 secretários de Estado e de 2 agentes da alta cúpula da segurança pública, Karime. Esse caso, Carlão, a Polícia Federal investigava a ação do governador Wilson Lima na manipulação das eleições de Parintins. O governador Wilson Lima era acusado pelo Ministério Público de atentar contra a democracia. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto e fala com a gente ao vivo agora do 18 horas. André, boa noite. Explica pra gente o que aconteceu, André. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Vocês conseguem ouvir aí? Tudo bem. Sim, tá ok. Pode continuar. Então, vamos lá. O Ministério Público aqui do Amazonas, ele arquivou, isso aconteceu no último sábado agora, esse procedimento que investigava o suposto desvio de finalidade
envolvia os policiais militares nas eleições deste ano. Segundo o órgão, as irregularidades detectadas já foram judicializadas, o que motivou o arquivamento. Em nota, então, nessa segunda-feira, essa situação aconteceu no último sábado, do arquivamento, e a nota foi emitida nesta segunda-feira para confirmar aí. A assessoria do Ministério Público informou que, abre aspas, o procedimento está em sigilo, mas foi arquivado porque há uma ação judicial em trâmite sobre o caso, fecha aspas, foi o que declarou o promotor de justiça Ricardo Mitoso, de Parintins, aqui no interior do Amazonas. Essa decisão ela teve como base documentos apresentados pelo Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar aqui do estado e pelos policiais investigados. Isso acontece por quê? Porque é aquela situação do envolvimento da ROCAN e denúncias de uso indevido da estrutura pública. Em agosto deste ano, a ROCAN foi destacada por ordem verbal e sem registro no sistema de gestão de documentos para atuar em Parintins. O que isso significa? Ou seja, foi dada uma ordem judicial, foi dada uma ordem sem ali os documentos, o sistema da gestão, sem ali os trâmites legais. Essa ordem é apenas de vão lá e façam isso. Então, por conta dessa situação, aconteceu aí com que o Ministério Público entrasse para apresentar essa denúncia à Justiça. Essa operação teria supostamente, como informou ali ao Ministério Público, um caráter eleitoral, né? De acordo com as investigações, a ROCAN estaria envolvida em uma chamada agenda secreta que incluía ações para beneficiar um grupo político específico. E aí, entre essas denúncias, está a escolta à então candidata à Prefeitura de Parintins, Brena Dianá, do União Brasil. Até teve aquele caso das imagens de câmera de monitoramento que flagraram aí a reunião entre secretários estaduais e policiais militares ali reunidos em uma casa. E nessa ocasião, teriam sido planejadas as supostas ações ilegais em benefícios da candidata, utilizando recursos de segurança pública do estado, né? E o caso acabou gerando repercussão e fez com que o governador aqui do estado, Wilson Lima, exonerasse todos os investigados. E aí, em comunicado, o Ministério Público aqui do estado do Amazonas esclareceu que o arquivamento do processo registrado como notícia de fato ocorreu devido aí à existência de uma ação judicial em sigilo que engloba o mesmo conteúdo investigado. O que isso significa? A gente vai entender na fala do advogado Emerson Siqueira, ele que explicou pra gente que esse processo, que ele foi arquivado, não significa que acabou ali o processo, não. São dois arquivos parecidos, um deles teve que ser arquivado porque já tem um outro processo contra aí todos os investigados que vão se tornar um só processo para que continue aí em andamento o julgamento de todos os envolvidos. Vamos acompanhar a fala dele. Que já tem uma ação tramitando em outra esfera, né, uma ação judicial, e por isso o MP pediu arquivamento desse processo, porque ia dar bis in idem, porque senão ia ficar duas ações idênticas tramitando. Então, por esse motivo, o MP, o Ministério Público, pediu o arquivamento da matéria em razão de já existir uma outra ação judicial tramitando em segredo de justiça. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão, a gente conferiu a fala do Emerson Siqueira, ele que é, então, advogado, explicando pra gente essa situação. Só para deixar claro, esse arquivamento não significa dizer que acabou o processo por aqui, não. Todos os envolvidos continuam sendo ali investigados, ouvidos, só que aí, dessa vez, vai ser aí em segredo de justiça, né? E esse caso vai continuar sendo acompanhado no âmbito judicial, Karime, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Beleza, André. Muito obrigada pelas informações, pela apuração. Boa noite. Agora 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora falando de saúde, hein? É que a partir do dia 25 de novembro a vacinação contra a gripe vai ser ampliada em Manaus para o público em geral, Karime. Exato, Carlão. Até lá, até esse dia aí, o dia 25 de novembro, a campanha segue exclusiva para os grupos prioritários, que são aí crianças, idosos, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais da saúde. E com a chegada do inverno amazônico, a vacina é uma das principais armas contra a gripe. E só para ter uma ideia, Karime, ouvintes, 73 pessoas morreram por vírus respiratórios em todo o Amazonas, como explica em detalhes a repórter Nathalie Moraes. A partir do
dia 25 de novembro, a vacinação contra a gripe será ampliada para o público em geral. Até essa data, a campanha segue exclusiva para os grupos prioritários, que são das crianças, idosos, gestantes, mulheres grávidas, indígenas e os profissionais da saúde. A gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Hernandes, reforça que os integrantes dos grupos prioritários continuarão aptos a se vacinar mesmo depois do dia 25. Mas não vai haver mais reserva de doses para esse público após a ampliação estratégica para a população em geral. Os grupos prioritários preconizados na campanha de vacinação, eles podem ir a qualquer unidade de saúde, portando o seu documento com foto, seu CPF ou cartão SUS e o seu cartão de vacina se tiver. Além de um comprovante que ele se enquadra nos grupos com aqueles que precisam, como o trabalhador de saúde. Quando a gente amplia a oferta, ela passa a ser pública para todas as pessoas e não podemos ficar reservando doses para o público prioritário. Atualmente, a cobertura vacinal para a influenza em Manaus é de 35,39%, bem abaixo da meta de 90%. Depois de 2 meses e meio de campanha, foram aplicadas apenas 224.920 doses da vacina. A vacina contra a gripe, a influenza trivalente, aqui na nossa capital, foram aplicadas 144.505 doses em crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, além dos idosos, mulheres grávidas, indígenas e também as gestantes, como explica a diretora de vacinação da Censa. Na campanha da influenza, ela está em torno de 35%. Isso é um índice muito baixo e comprova que esse público não foi tomar vacina. Quando esse público ele é elencado para receber a vacina, porque é o grupo que mais é vulnerável para adquirir a influenza, ou até uma unidade de saúde recebe essa vacina. Ela é que vai prevenir dessas complicações, internações e até mesmo de um óbito com o vírus da influenza A ou B. A vacina contra a gripe está disponível em mais de 160 salas de vacinação gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde, espalhadas por todas as zonas aqui da capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h51. Vamos falar agora sobre uma notícia que é preocupante para o Amazonas. A Universidade do Amazonas caiu no ranking universitário Folha. Na nota geral, a instituição caiu da posição número 90 em 2023 para a posição número 106 agora em 2024, Karine. Carlão, uma triste notícia, preocupante mesmo. O contraste é que nos últimos anos a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, pagou quase 100 milhões de reais apenas para 2 agências de publicidade, a CRIAI Consultoria em Comunicação Limitada e a INAI Consultoria Limitada. Detalhe, foram contratadas sem licitação, sob a alegação de que são fornecedoras exclusivas de serviços, só que várias outras empresas prestam o mesmo tipo de serviço também. Agora tem uma questão, né, Karime? Tem uma pergunta aí, por que esse dinheiro não foi investido aí na educação em si para melhorar esse índice, né, e não piorar? Esse levantamento da Folha avaliou ao todo 203 universidades entre públicas e particulares, além das 40 carreiras com maior demanda no país. Exatamente, a questão que fica, né, Carlão? E nesse levantamento foram aplicados 5 indicadores: ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. Mix. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,74%, cotada aos R$ 5,74. O euro fechou em queda de 0,22%, cotada aos R$ 6. O Bitcoin registrou queda de 0,27%, cotado a R$ 525.876. O Bovespa fechou em leve alta de 0,01% aos 127.806 pontos. E levantamento da Secretaria de Fazenda do Estado revelou que desde agosto, pelo menos 2.000 empresas foram identificadas com operações suspeitas de sonegação aqui no estado do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles.
Desde agosto deste ano, a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Amazonas, intensificou o controle de entrada e saída de mercadorias. A partir das principais ações adotadas, acompanhamento da movimentação atípica, omissão na entrega ou inconsistências na declaração de apuração mensal e escrituração fiscal digital, a Cefaz identificou mais de 2.000 empresas com comportamento fiscal suspeitos, operando fora do padrão de regularidade. Uma única empresa que atua no Amazonas comprou grandes cargas de bebidas alcoólicas que totalizam mais de 102 milhões de reais. Foram emitidas para esta empresa 615 notas fiscais de janeiro a outubro deste ano. O rastreamento apontou a movimentação atípica em virtude de o estabelecimento comercial ter sido aberto em outubro de 2023 e ter ficado por vários meses inativos. As notas fiscais emitidas por empresas de outros estados nunca foram desembaraçadas no sistema da Cefaz e nem há registros de entradas de bebidas no estado. O fato levou à suspeita de simulação fiscal e é assim que a sonegação acontece, como explica o advogado trabalhista José Amauri. A sonegação de impostos ela ocorre quando o contribuinte, seja uma empresa ou um indivíduo, ele altera ou omite uma informação fiscal com o objetivo de evitar ou reduzir o pagamento de um tributo que era devido. Um exemplo muito claro de sonegação são as declarações, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, quando o contribuinte ele declara uma renda ou uma receita inferior àquela que realmente ele recebeu. Para evitar que as operações continuassem, a Cefaz suspendeu a empresa suspeita de sonegação via sistema até que os representantes legais promovessem o desembaraço das notas fiscais. Sem este procedimento, não é possível efetivar a cobrança do ICMS. A suspeita recorreu à Justiça e, em virtude de uma liminar, a Cefaz reativou a empresa sob pena do Estado ser obrigado a pagar multa diária. O débito com o ICMS nestas operações é de mais de 36 milhões de reais e o não recolhimento para o Fundo de Combate à Pobreza chega a mais de 2 milhões de reais. O advogado José Amauri explica que a sonegação é crime. Sonegação fiscal é um dos crimes contra a ordem tributária, então pode resultar em multa, penalidade ou até mesmo prisão para o contribuinte. Segundo a Cefaz, o modus operandi da empresa suspeita de sonegação não é o único. Cerca de 2.000 contribuintes foram suspensos por apresentarem movimentação atípica, por omitirem dados ou apresentarem inconsistências na declaração de apuração mensal e escrituração fiscal digital. A fim de facilitar a regularização, a Cefaz automatizou os procedimentos, não sendo necessário o contribuinte ir até a sede da secretaria. O passo a passo pode ser executado pelo responsável da empresa com acesso ao domicílio tributário eletrônico. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, vamos conferir agora a sua participação pelo WhatsApp, não é isso, Karine? Carlão, foi uma bronca, viu? A participação do Orlando César Gonçalves, do Jorge Teixeira. Fala, Orlando. Ele falou o seguinte: vi muitas críticas sobre a segurança do Biden. Quem pensa assim está completamente equivocado, pois Biden é o homem mais importante do mundo, abaixo de Deus, e os radicais esperam por qualquer facilidade para atacar. Tudo ali é normal. O que não é normal é o governador disponibilizar quase toda a PM para fazer a guarda de um único homem, mesmo ele tendo toda a sua própria segurança. Enquanto isso, o povo sofre pela violência e tem seus familiares treinados ou viciados pelo tráfico. Tem smartphones roubados, assaltados, são agredidos, mortos e ofendidos pelos bandidos. Ele segue. Ontem foi revoltante ver a PM em todos os lugares, com viaturas e policiais em cada esquina. Por que não vemos isso no dia a dia? Hoje, por exemplo, não vi tantas viaturas nas ruas e muito menos policiais. Ele segue falando: e espero que os 290 milhões de reais sejam de fato utilizados no MUSA e não vá para o bolso de outros. Tá aí mandou a bem. Bronca, mandou muito bem, de Orlando César Gonçalves, do Jorge Teixeira. Muito obrigada pela sua participação. Participe também, 994887592.
18 horas. Esporte. Legal, giro esportivo. O Amazonas fez seu último jogo em casa de 2024 contra o Goiás e foi goleado. A partida terminou em 4-0 para o time adversário no último sábado, Karine. E essa foi a primeira derrota do time do Amazonas por mais de 3 gols no ano. Desde que começou a disputar competições nacionais em 2022, o Amazonas só perdeu por mais de 2 gols em apenas uma única vez. Olha, nesta segunda-feira a seleção brasileira fez um treino de reconhecimento no gramado da Arena Fonte Nova. O estado de Salvador será o palco da partida com o Uruguai amanhã, hein? Às 8h45, horário de Brasília. Detalhe, a seleção nunca perdeu um jogo em Salvador. Pode ser um bom presságio, hein, Carlão? Para a imprensa, o zagueiro Marquinhos fez um pedido para a torcida. Ao comentar o empate em 1-1 com a Venezuela na última quinta-feira, o capitão da seleção disse: não abandonem a seleção brasileira, não deixe de lado a seleção brasileira. Ou seja, estamos todos desacreditados no bom jogo da nossa seleção, infelizmente, né, Carlão? Sim, é verdade. Legal, vamos agora conferir outros destaques do dia. 18 horas. O presidente argentino adere à Aliança Global contra a Fome durante a participação do G20 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, estudantes da PUC são demitidos dos seus estágios depois de casos de preconceito contra alunos da USP. Rússia alerta que o uso de mísseis dos Estados Unidos aumentará a tensão na guerra da Ucrânia. Enviado americano é esperado nesta terça-feira em Beirute para avançar negociações sobre cessar fogo. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma notícia hoje chocou o povo do Amazonas com grande repercussão à comunidade universitária. O UEA, Universidade Estadual, criada para dar oportunidade aos jovens do Amazonas, gastou 100 milhões de reais com empresas de comunicação. Detalhe, apenas nos últimos 2 anos e em contratos com dispensa de licitação. O que é pior, no mesmo período, desabou no ranking universitário Folha. A UEA caiu do 9º para o 106º lugar na nota geral, ou seja, 16 posições. E desabou nada menos que 38 posições no quesito ensino. Não há explicação a não ser o descaso e a incompetência. Para não falar o pior, que interesses estariam por trás de gastos milionários com empresas de comunicação em universidades. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.